Eu sou a Maria Eduarda e meu grupo vai falar sobre terapia gênica. Eu vou começar fazendo uma introdução sobre a biotecnologia. A biotecnologia é basicamente a junção de diversas ciências biológicas com diferentes tecnologias, para gerar novos produtos e serviços. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no tema de terapia gênica. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terapia gênica e seus principais conceitos. A terapia gênica se caracteriza pelo tratamento de doenças a partir da modificação do material genético. Nesse tratamento, eles inserem genes funcionais em uma célula que possui genes defeituosos. Mas também esse tratamento ele não serve somente para modificar os genes e tornar a célula mais saudável, mas também para marcar a célula e desencadear uma resposta imune. O gene ele é considerado uma parte fundamental da hereditariedade e ele também, nós consideramos ele como uma parte do DNA que possui informações necessárias para produzir proteínas e também moléculas de RNA. O gene ele é tido como a unidade fundamental da hereditariedade e ele também é denominado como uma parte do DNA e ele é responsável pela produção de proteínas e também a produção de moléculas de RNA. E quando é inserido esse novo gene na célula, é justamente para isso, para que ele faça a síntese de proteína corretamente. A terapia gênica, apesar de ser um tratamento que possui bons resultados quando é testado em laboratório, ele também possui diversas limitações. Dentre elas estão a transferência gênica, pouco eficiente, e também a dificuldade da criação de mecanismos que façam a regulamentação do gene funcional que é inserido na célula. E também por questões éticas e filosóficas, pois a terapia gênica ela também pode ser realizada em embriões ou em células germinativas. Eu vou falar um pouco dos tipos de terapia gênica. A terapia gênica é dividida em duas categorias, que é a somática e a germinal. A somática é quando o gene é inserido nas células somáticas e, portanto, não é repassado para gerações futuras. Ela é dividida em duas categorias, que é a ex vivo, em que as células são modificadas fora do corpo, e a in vivo é quando os genes são modificados nas células ainda dentro do corpo. A terapia gênica germinal atua nas células reprodutivas, afetando os genomas das próximas gerações. Vou falar um pouco do histórico da terapia gênica. Em 1902, dois cientistas americanos, Richard e Theodore, falaram um pouco do conceito da terapia gênica, que era pegar um gene defeituoso e trocar por um gene normal. Na década de 80, a biologia molecular já podia pegar os genes humanos e sequenciar e clonar. Em 14 de setembro de 1990, o Instituto Americano realizou a primeira terapia gênica em uma garota de 4 anos que sofria de uma grave e rara doença, que é a doença imunológica. O nome dela é Ashton de Silva. E aí essa terapia gênica não a curou, mas fortaleceu o sistema imunológico dela. Então, os médicos eles pegaram os corpos brancos dela, cultivaram no laboratório. E depois pegaram os genes que faltavam nas células, colocaram, e depois reintroduziram os glóbulos brancos dela modificados geneticamente. Bom, a terapia genética, ela consiste em um conjunto de técnicas que servem para o tratamento e para a prevenção de doenças complexas, como doenças genéticas e câncer. E isso acontece por meio da modificação de genes específicos. Inicialmente, a terapia gênica era voltada para o tratamento de doenças monogênicas, que são doenças caracterizadas pela ausência ou pela deficiência de um gene, como a fibrose cística, por exemplo. Mas hoje em dia, ela também voltou o tratamento para doenças adquiridas, né, que tem maior incidência na população, como a AIDS, por exemplo, e o câncer. Diversos estudos estão sendo realizados ao redor do mundo com uma técnica de terapia gênica. E, assim, alguns estudos ainda estão em fase de teste, mas tem outros que estão tendo resultados bastante promissores, como é o caso do estudo realizado para o tratamento da doença conhecida como deficiência de lipoproteína lipase. Os resultados desse estudo foram tão positivos que deram origem ao primeiro medicamento de terapia gênica do mundo, que é o Glibera, que pode curar permanentemente essa doença. Outro exemplo é a técnica de Cartecel, que é utilizada nos Estados Unidos, na Europa e em outros países. E ela consiste basicamente na alteração do sistema imunológico para que ele possa reconhecer as células tumorais
e elas sejam mais facilmente identificadas e eliminadas do organismo. Em 2013 também, alguns cientistas americanos conseguiram modificar o linfócito T e tornaram ele resistente à entrada do vírus HIV. É claro que ainda não houveram estudos em humanos, não é testes em humanos, mas já é uma possibilidade de cura da doença. Aconteceu também um caso em 2015 de uma menina de 1 ano de idade que estava completamente desacreditada pelos médicos. E através de uma técnica de terapia gênica, ela conseguiu reverter a leucemia. É claro que não existem provas de que ela está curada, mas mesmo assim não existem mais indícios do câncer no organismo dela. Bom, eu vou falar sobre terapia gênica e como ela funciona. O que vocês precisam saber antes de eu me aprofundar é que o conceito principal da terapia gênica é feito de quê? Do pensamento que eles vão utilizar genes ao invés de medicamentos para o tratamento de uma doença. Então, eles pensam que vou pegar esse material genético, vou trocar esse material genético corrompido por um material genético normal. E dentro desse conceito todo tem 2 técnicas muito usadas, que é a CRISPR e a CAR-T-cell. Não sei se tá certo, enfim. Bom, agora, já que eu falei sobre o conceito geral, eu vou falar sobre as técnicas em si e vou começar como funciona a CAR-T-cell. A CAR-T-cell, ela é uma técnica que já foi utilizada em diversos países, como Estados Unidos, Europa, China, Japão e, enfim, diversos até aqui no Brasil, no tratamento de linfomas, como informa aqui, se você ler. E essa técnica, ela basicamente tem base como a alteração do sistema imunológico para que os tumores, as células tumoriais, sejam reconhecidas e eliminadas do organismo. Para fazer isso, tem alguns processos. Só que é bem simples. Entre aspas. Mas acredito que seja... Enfim. Bom, o primeiro passo é que os cientistas, eles modificam o DNA do vírus. Então, para isso, eles fazem o quê? Eles pegam as células de defesa da pessoa e o material genético, manipulam isso e adicionam o gene CAR, que ele é conhecido como receptor quimérico de antigênio. E aí, como eu expliquei, essas células de defesa do paciente são retiradas e infectadas com esse vírus. Os materiais genéticos da célula e do vírus se misturam. Nisso que eles se misturam, com o novo DNA, a célula de defesa produz a estrutura que ajuda a identificar o tumor. Então, tá falando, tem alguma coisa errada aí e o seu organismo vai tentar fazer alguma coisa para te ajudar. Cientistas, eles aumentam o número dessas células em laboratório e eles, para isso acontecer, né, para o tratamento ser eficiente, eles primeiro precisam derrubar o sistema imunológico do paciente para que essas células tenham espaço para atuar. E aí essas novas células são injetadas no corpo do paciente, fazendo que o sistema imunológico reconheça o tumor, que poderá ser destruído porque nem tudo é 100%. Mas, basicamente, esse é o sistema de CAR-T-cell. Agora eu vou me aprofundar sobre a técnica do CRISPR. Bom, aqui tem os slides mostrando para vocês imagens que eu acho que são bastante autoexplicativas. Mas eu vou primeiro falar o que essa técnica faz em geral, mesmo não tendo uma coisa muito diferente das outras. Mas ela consiste basicamente na alteração de regiões específicas do DNA que pode estar relacionada a doenças. Ou seja, tem passos para isso acontecer, para essa técnica acontecer. E eu vou mostrar ele aqui para vocês, depois eu vou falar de forma mais simplificada da minha maneira. Mas dentro da célula existe um núcleo e dentro dele os cromossomos, que são formados por uma sequência de DNA. E aí os cientistas recortam esse material genético com a ajuda da técnica, que é o CRISPR, e o RNA é usado como transportador para reconhecer a molécula de DNA que os pesquisadores querem editar. O RNA se junta às proteínas do Cas9 para começar a editar a fita do DNA, e as tesouras de proteína, guiadas pela RNA, buscam uma sequência específica para recortar.
Com isso, é possível mudar, silenciar ou reparar o gene que foi de interesse do cientista, guiado pelo RNA transportador. Mas, ou seja, se você não entendeu nada mesmo explicando dessa forma, eu vou tentar de outra maneira. Bom, os genes específicos são identificados, podem ser também chamados de sequencial. Após eles identificarem esses genes específicos, os cientistas criam uma RNA guia que complementa a região alvo. E aí, esse RNA é colocado na célula juntamente com a proteína Cas9, que atua cortando a sequência alvo do DNA. E depois disso, uma nova sequência de DNA é inserida na sequência anterior, fazendo com que, preencha e ajude a... enfim, outras coisas. Essa é uma técnica que eu poderia me aprofundar mais, porque tem uma problemática grande nela, que é experimentos em células germinativas, que células germinativas, no caso, por exemplo, fazer esses experimentos em óvulos ou em espermatozoides. Mas tem muitas questões que envolvem ética e, enfim, outras coisas. Acredito que tenha um pouco a ver com o filme que a gente viu recentemente, o Gattaca. Mas isso é coisa pra depois. Por aqui é isso.